A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o Bispo Vinícius Virgílio de Souza. Eu sou bispo dirigente da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada General Afonso de Carvalho, número 8, aqui em Padre Miguel, no estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse vídeo é trazer uma palavra de paz, confiança, encorajamento e também orientar os membros da nossa igreja local. Repito, da nossa igreja local. Algumas orientações com relação à situação que nós estamos vivendo. Nós temos recebido notícias que chegam de toda a parte do mundo, né? Graças à questão das redes sociais e das mídias oficiais também, a gente recebe notícias que são de grande calamidade, né? Notícias muito tristes e que chegam de toda parte. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, ele está vivendo um estado de calamidade pública. O Brasil está vivendo uma situação, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista da economia, que também é calamitosa, e o mundo inteiro hoje está sujeito a essa grande mazela que se chama o coronavírus. E hoje nós vivemos um cenário de muita incerteza. Hoje nós vivemos um cenário de medo, de pânico de algumas pessoas. E eu gostaria de aproveitar esse momento e compartilhar não só uma orientação de modo geral, mas eu gostaria de começar compartilhando da palavra de Deus com os amados irmãos. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem e dividi-la em 3 pontos. Eu quero ser bem rápido, contudo, eu tenho certeza que será uma palavra extremamente edificante para você, para sua família, para sua casa. Por isso eu convido você a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe esse vídeo principalmente com aqueles que são membros da nossa igreja, porque o nosso objetivo primário é alcançar os membros da nossa igreja para que eles vejam e percebam que o ministério da igreja local à qual eles pertencem está atento ao que está acontecendo no bairro, está atento ao que está acontecendo no mundo e tem se reunido periodicamente para que a gente possa então estar tomando as diretrizes de maneira mais consciente, de maneira mais acertada possível. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você, para relembrá-lo, para motivá-lo na sua fé, é aquilo que a Bíblia diz no Salmo 125, verso 1, onde o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero tranquilizar o seu coração com essa palavra. Veja bem, reflita comigo quantas guerras o Monte Sião já não testemunhou ao longo de toda a história da sua existência. Quanto sangue já foi derramado aos pés do Monte Sião. Mesmo na história da nação de Israel, o Monte Sião foi testemunha de inúmeras guerras. Mesmo na história dos povos que viveram ao redor do Monte Sião, o Monte Sião foi testemunha de muitos períodos e momentos difíceis, desde o dilúvio, quanto a diversas outras catástrofes que existiram ao longo da história da humanidade. Contudo, se você for hoje lá, no dia 21 de março do ano de 2020, você vai ver que o Monte Sião, ele continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve. E a comparação poética que o salmista faz é extremamente pertinente, porque ele vai comparar aqueles que confiam no Senhor com o Monte Sião. E vai dizer que aqueles que esperam no Senhor são semelhantes ao Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós precisamos ter essa certeza, precisamos ter essa convicção no nosso coração. Somos os que esperam no Senhor. E se esperamos de fato em Deus, então nós não seremos abalados. Nós sabemos que passaremos por momentos difíceis. Passamos por momentos difíceis. Assim como o Monte Sião testemunhou muitos, mas Deus nos sustenta nas suas mãos. Nós precisamos entender, a Bíblia também vai dizer lá no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11,
quando Jeremias escreve uma carta para os exilados lá na Babilônia, por volta do ano 597, 592 a.C., quando o povo vivia um momento de grande incerteza, quando o povo vivia um momento de medo, quando o povo olhava para o futuro e não tinha muitas esperanças. Então Deus vai dizer através do profeta Jeremias o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, e com certeza um futuro melhor. O momento para a nação de Israel era perturbador. Haviam sido privados de suas residências, todos os seus bens espoliados. Uma grande desgraça sobreveio à nação de Israel. E em meio a todo esse caos, quando o povo começou a querer entrar em pânico, Deus ele brada por meio do seu profeta dizendo: eu é que sei os planos que tenho acerca de vocês e posso lhes garantir que são planos de paz, que são planos de prosperidade. Então Deus está ali motivando o seu povo a tranquilizar o seu coração, porque mesmo em meio ao caos, Deus não havia perdido o controle de absolutamente nada. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre a consciência que a igreja precisa ter nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando. Na sua oração sacerdotal, que está registrada lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 15, Jesus Cristo ele diz assim: não peço, ele está orando ao Pai, e ele vai dizer: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Preste bem atenção na oração de Cristo Jesus. É necessário que a gente entenda aqui duas palavras importantíssimas nessa oração: a palavra mundo e a palavra maligno. Nós precisamos ter sabedoria para discernir o que é que Jesus Cristo está orando e está pedindo a Deus. Será que Jesus Cristo está pedindo a Deus para que as mazelas que alcancem o mundo, ou que alcançam o mundo, ou que alcançariam o mundo ao longo de todo esse período, que elas não chegassem até a igreja? Será que Jesus Cristo, ou aos seus filhos? Preste bem atenção, porque com certeza não é esse o pedido de Cristo Jesus, porque não há coerência entre esse pedido e o exemplo que nós observamos da história da igreja ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade. Então observe o seguinte: a palavra mundo aqui significa sistema de governo, significa organização social, significa fenômenos da natureza. O que Jesus Cristo está dizendo é: eu te peço, Pai, para que não os tire do mundo. Isso é, tudo aquilo ao que o mundo estiver sujeito, nós como igreja, como os servos do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, também estaremos sujeitos a essas coisas. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo não está pedindo a Deus para que a igreja, para que o seu corpo, o corpo de Cristo, não estivesse sujeito às mesmas mazelas às quais o mundo também estaria sujeito. Muito pelo contrário, Jesus Cristo ele vai orar dizendo: apenas te peço que os livre do maligno. E o que é o maligno nesse contexto? O maligno nesse contexto é a sedução às práticas pecaminosas. O maligno nesse contexto é a sedução ao erro, é a sedução ao engano. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Enquanto igreja, nós estamos sim protegidos por Deus, protegidos pelo Espírito Santo daquilo que é maligno. Não é porque o mundo está em caos que nós temos razão ou motivo para fraquejarmos na nossa fé, nas nossas convicções. Muito pelo contrário, mesmo em meio a todo esse caos, a vontade de Deus é que a gente continue exercitando a nossa salvação, caminhando em santidade para o Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Voltando para a carta que Jeremias escreveu para os exilados babilônicos, lá no capítulo 29, no verso 7, corroborando com a oração de Cristo Jesus,
O texto diz assim, Deus está orientando o profeta a dizer o seguinte para o povo: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da prosperidade da cidade. Meus amados irmãos, é um momento de consciência. É um momento de nós entendermos que se essa mazela do coronavírus, dessa grande pandemia tem afetado o mundo, ela vai nos afetar também. Em algum momento, se você for pesquisar, eu tenho certeza que você vai encontrar cristãos na China que padeceram com essa necessidade, cristãos na Itália que padeceram necessidade. Quantos missionários não devem estar sofrendo no campo por conta dessa enfermidade? E a orientação do profeta é válida para nós nos dias de hoje. Devemos orar e clamar, interceder ao Senhor com toda a nossa força. Para quê? Para que haja prosperidade na cidade, para que os governantes tenham sabedoria para lidar com essa situação calamitosa. Precisamos orar e interceder, porque a nossa prosperidade como igreja depende da prosperidade da cidade. Preste bem atenção, o mundo está entrando em uma grande recessão econômica e com certeza essa recessão ela vai chegar na igreja, ela vai nos atingir também. Então nós precisamos ter consciência e agir com fé e com sabedoria nesse momento conturbado. Em terceiro ponto, é o momento da igreja ser solidária. E aqui vai um alerta para todos os que são membros dessa igreja e para todos que são cristãos espalhados no mundo, aonde esse vídeo chegar, onde minha voz alcançar. É o momento de, como igreja, nós sermos solidários. Tiago capítulo 1, verso 27, Tiago vai dizer: a religião que para Deus é aceitável é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Nesse momento de causa, a igreja precisa manter-se fiel a Deus em santidade. Nesse momento de causa, a igreja precisa também ser solidária. Será que você que está se empenhando, se esforçando para estocar comida na sua casa, será que você já parou para se preocupar com aquele vizinho seu que vive de uma aposentadoria de um salário mínimo, com aquele motorista de aplicativo que por conta dessa pandemia não vai poder dirigir mais, com aquela jovem, com aquela senhora que depende do comércio, que é comerciante, às vezes é trabalhador autônomo e não vai ter condições de levar o sustento para sua casa? Será que você, além de se preocupar com você está preocupado com essas pessoas também? Será que os idosos que moram perto de você não precisam de ajuda para ir no mercado porque eles mesmos não podem ir? Será que os membros mais pobres da igreja em que nós congregamos, em que você, que não é membro da nossa igreja, congrega, será que eles não precisam da sua ajuda? Será que você vai esperar esses irmãos ligarem para você para pedir ajuda? Não seria mais conveniente, não seria mais educado, não seria mais ético que você procurasse eles e oferecesse a sua ajuda? Nós precisamos entender que esse é o momento em que a igreja precisará exercer de forma mais coerente a sua espiritualidade, a sua religião. Religião não é vir ao culto, simplesmente ficar cultuando, cantando músicas bonitas, sentindo a presença de Deus ali em meio aos louvores. Não, ser igreja não é só isso, ser igreja é mais do que isso. E como igreja, precisamos ser solidários. Será que você não tem um parente distante ou próximo que de repente não vai ter condições nesse período que as autoridades estimam que será de 3 a 6 meses de profunda recessão? Será que esses irmãos eles não vão precisar da sua ajuda? Então, meus amados irmãos, que nesse momento nós possamos exercer a nossa espiritualidade, a nossa religião de forma coerente, sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Esse talvez seja um dos momentos mais importantes da história da humanidade, em que eu e você somos chamados a sermos exemplo para as pessoas do nosso bairro, exemplo para as pessoas da nossa rua, exemplo de coerência. Você que é cristão, que está observando os noticiários,
que sabe que as autoridades estão se empenhando e se esforçando ao máximo para manter as pessoas dentro de casa, porque o sistema de saúde não tem condições de lidar com a quantidade de casos que se estima que vão aparecer. Será que você que é cristão, que deveria estar dentro de casa, não está por aí batendo perna, não está por aí saindo para fazer o seu lazer? Em nome de Jesus de Nazaré, que nós possamos nesse momento sermos abençoados pelas orientações que as autoridades têm nos dado. Agora entendo, você vai ver muitas pessoas aí agindo, ou algumas pessoas aí agindo baseado, né, de forma bem louca, baseado numa grande loucura. Vão manter suas igrejas abertas, vão manter seus cultos lotados. E as notícias que nós recebemos do exterior são de que em muitos bairros, em muitas comunidades, o epicentro das contaminações, infelizmente, se deram dentro de igrejas cristãs. Então, em nome de Jesus de Nazaré, vamos nos colocar no nosso lugar, entendendo que não estamos sendo perseguidos religiosamente, não há perseguição religiosa no Brasil. Muito pelo contrário, muito antes de fecharem a igreja, eles estão fechando as boates, eles estão fechando as casas de show, eles estão fechando os shoppings, eles estão fechando os comércios, e agora, por último, eles estão pedindo, quase que implorando, que as igrejas também permaneçam fechadas para poder diminuir a quantidade de contaminação. Meus amados irmãos, eu gostaria de dar apenas mais 2 orientações. Você que é membro da nossa igreja, você que é um cristão equilibrado, saudável. Primeiro, evite o pânico. O pânico, ele prejudica a capacidade do ser humano de tomar decisões coerentes. Não há motivo para vivermos ou para termos pânico. Não há motivo para nos desesperarmos. O que nós temos que fazer é apenas seguir as orientações que são simplíssimas, dadas pelo governo com muita sabedoria, que é permanecer dentro dos nossos lares. De maneira nenhuma apertar a mão, dar abraço, dar beijo, lavar constantemente as mãos, aquilo que nós já estamos acostumados a ouvir em todas as redes sociais, em todas as mídias oficiais, é o que nos tem sido orientado. Em segundo lugar, eu quero dar uma orientação para você, que eu tenho certeza que será de muito valia. Eu gostaria de pedir e de fazer um apelo a você, que você pratique apenas o consumo consciente. Pastor, o que é o consumo consciente? Não gaste com aquilo que é supérfluo. Se você tem dinheiro guardado na poupança, mantenha o seu dinheirinho lá, porque muito provavelmente você vai precisar usá-lo nesse período de recessão que está diante de nós. Não entre nessa loucura de que, nossa, agora eu consegui um dinheirinho, vou comprar uma televisão nova, vou comprar um celular novo. Não faça isso. Não sai por aí passando cartão de crédito para comprar celular, televisão, eletrodoméstico. Não faça isso, porque você não sabe se você amanhã ou depois vai ter condições de pagar. Ah, pastor, mas eu tenho um salário fixo, eu sou funcionário do governo, isso não vai me afetar. Preste bem atenção. De repente, um parente seu, um amigo seu, um membro da sua igreja, um vizinho, vai precisar da sua ajuda financeira e você não vai ter como ajudar porque você torrou o seu dinheiro em alguma coisa que foi supérflua. Então, em nome de Jesus de Nazaré, é o momento de nós economizarmos. Meus amados irmãos, nós que somos membros da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada General Afonso de Carvalho, número 8, todas as nossas atividades estão suspensas. Suspensas nesse final de semana, que é do dia 21 e 22, amanhã 22 é domingo, e no próximo final de semana também as nossas atividades serão suspensas. Nós estaremos constantemente fazendo contato com os irmãos por meio das redes sociais, para que a gente possa estar encontrando o melhor caminho, a melhor maneira de ajudarmos o próximo, de conseguirmos subsistir com qualidade diante dessa situação calamitosa. Que Deus nos abençoe a todos. Pratique o culto doméstico. Reúna-se com os seus parentes, com os seus familiares, sua esposa, seus filhos.
Faça constantes momentos de oração, de intercessão, de leitura bíblica. É o que nós orientamos e pedimos a Deus que nos ajude.